para um tempo junto, né? Hoje eu vou explicar um pouco sobre Mateus capítulo 10, o capítulo inteiro, né? Nós tivemos uma pergunta sobre esse capítulo e nós vamos só olharmos o capítulo inteiro. Não vou passar muito tempo versículo por versículo, mas para ver o que ele está dizendo, porque tem muita coisa acontecendo lá, né? Vamos entrar lá e ver o que ele está dizendo, né, para nós. Uma parte que nós pensamos no livro de Mateus, nós vemos que ele vai falar sobre muitas coisas que vai acontecer. Ele vai falar sobre o rei, que é Jesus, né, o Messias dos judeus. Ele também vai falar sobre o reino, que é o reino dos céus, né. Jesus lembra que ele está indo para lá, preparando este lugar para nós. E também ele vai falar sobre nossa responsabilidade sendo cidadãos do céu, né? Ele começou para falar sobre Cristo, né? Entrou a genealogia de Jesus, né? Explicando quem ele era e como ele vai ser o Messias dos judeus, né? E se nós entramos lá, nós vamos ver passando no começo do Mateus, e está preparando o plano de Deus, está acontecendo, né, cronológico, que está passando Jesus, falando sobre ele, está começando a falar muito sobre João Batista, né, e em capítulo 3, João Batista vai dizer, versículo 2, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, né. João estava pregando durante esse tempo. Jesus não começou ainda tanto para ensinar, mas João estava ensinando exatamente isso, esse arrependimento. Lembra que eram muitos dos fariseus que não receberam o batismo de João, porque eles não conhecem a coisa de Cristo, nem conhecem ele como Cristo, porque eles não, primeira coisa, chegaram lá para arrependimento, né? E depois, João foi para a prisão. Nós olhamos para o próximo capítulo, capítulo 4, nós vemos em 4:17, ele começa para falar sobre Cristo dia em dia, antes. Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, né? E agora nós vemos que Jesus vai continuar com essa pregação. Jesus está começando o ministério dele de pregar, né? Ensinando sobre os reinos dos céus. E nós chegamos para o maior que nós temos escrito na Bíblia, mais o ensinamento de Jesus. Ele começa capítulo 5, aqui 6, vemos como ele vai falar sobre o sermão da montanha. Ele está trazendo eles para ver como eles devem viver, né? Eu estou pregando sobre esses versículos agora, cada domingo. Mas como nós devemos viver nos céus, mas também aqui na terra, se recebemos Cristo, né? E entre desses capítulos nós vemos os dicas que ele está dizendo. Lembra também? Jesus vai dizer, ele vem para cumprir a lei. Ele está cumprindo. Ele vai viver dessas coisas perfeitamente e também, porque nós nunca, nenhuma nós podemos viver perfeitamente. Nós precisamos dessa salvação que só vem pela Cristo, que vai morrer em nosso lugar para nossos pecados, né? Ele é o rei que está dando vida dele para nós, né? Ele está fazendo muitos milagres durante o tempo. E agora, em capítulo 10, chegamos e vemos que Jesus está preparando os 12 deles, os discípulos. Esses 12 discípulos, ele vai dar uns dicas, qual é a tarefa deles, né? Mas nós vimos, e vamos começar para ver quando ele está chamando eles para ir para os judeus primeiro, os lugares judaicos, né? Nós talvez dizer, por que ele vai mandar lá mesmo? Porque primeiro para os judeus. Mas se lembramos, isso era importante, porque os judeus receberam uma bênção
mais do que os outros. Deus escolheu um país. Pode ser qualquer país do mundo, mas decidir sobre Israel. De verdade, começou para chamar uma pessoa, né? Abraão. E quando ele falou com ele, e em Gênesis 12, nós vemos que ele chamou ele, olha aqui. Então o Senhor disse a Abraão, esse é Gênesis 12, versículo 1. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a que terra eu lhe mostrarei. Interessante que Deus está chamando ele, nem falou onde ele vai. Diz, vai, pega todas as coisas e pela fé ele vai sair, ele vai andar. Né? Isso é Hebreus capítulo 11, fala sobre isso aqui. Né? Ele está reagindo pela fé, nem sabendo onde ele está indo. Esse aqui é um fé mesmo, né? Mas Deus chamou ele, por quê? Ele disse, farei de você um grande povo, né? E o abençoarei. Tornei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, né? Que ele está criando um país, a nação de pessoas, a chamada Israel. O povo é os judeus. E ele está preparando para abençoar todos os povos pelo deste grupo de pessoas. Nós conhecemos tanto sobre Deus, mais coisas sobre Deus, por causa dos judeus. Lembra? Ele deu os livros da lei diretamente para deste povo. Ele deu os 10 mandamentos para Israel. Ele deu as terras, promessas para Israel. Jesus vem, um judeu, pela nação de Israel. Mas esse era o plano de Deus. Não está dizendo que os outras terras não podem ser abençoadas ou nem conhecem coisas de Deus. Não, no contrário, ele está dizendo ele abençoar as outras pessoas, outras nações, pela deste país, esse grupo de pessoas. E Deus vai cumprir promessas, beleza. Ele não está fazendo porque eles são grandes, até ele falou, não, eles não são grandes, né? Ele repetiu um pouco disso em Deuteronômio, no parte da lei, né? Capítulo 7. E quando ele está falando com ele em capítulo 7, versículos 6 a 8, disse assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem o escolher por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Ele está tirando eles, não, ainda usando eles porque eles são pequenos. Ele está mostrando desse povo, não inventou, criou Deus, está dizendo Deus criou deste povo. E ele vai usar eles entre esses planos para abençoar deste mundo aqui. E nós vemos agora, porque Deus vai falar, primeiramente, para eles mesmos, para os judeus. É a parte do plano deles, né? E Jesus vem deles, né? Essas palavras que eu falei, o reino dos céus. Eu pesquisei em inglês pelo site, eu achei 25 vezes na Bíblia. Sabe? Todo 25 vezes estava no livro de Mateus. Essa aqui é muito importante. Agora nós estamos vendo como Jesus vem pelo Israel, entre o país lá, para ser o Messias. Ele vai ensinar sobre o reino dos céus. E agora ele vai dar uma tarefa para eles, para os discípulos dele. Né? Ele está preparando eles para ir lá fora. Ele falou, começando nesses versículos que está seguindo aqui, versículo 8. E quando ele está chamando eles, ele está explicando como eles devem
tocar as vidas de pessoas, porque eles vai fazer muitos curos, eles vai tocar eles e ele vai demorar um tempo vivendo, ele dizendo não para levar as coisas com você, nem uma bolsa para lá. Você vai lá e você vai viver nas casas de pessoas, você está abençoando, né? E é certo para eles receber alguma coisa, recompensa, só pela comida e para viver diariamente. Também eles estão confiando em Deus, que Deus está cuidando para eles. Está dizendo, se eles dão um bênção, ele está tocando as vidas e pessoas podem ver sem dúvida que ele está fazendo coisas de Deus. Uma pessoa, pelo coração, deve ser tocado, deve dizer, olha aqui, eu nunca vi desses milagres tanto jeito. E eles de propósito, vai tocar e vai ajudar os judeus. E por isso ele não leva outras coisas. E ele está dizendo no versículo 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem dos demônios. Né? Todos esses milagres são grandes. E o jeito ele está falando com eles, ele está dizendo, fazer isso livre. Olha, vocês receberam graça, deem também de graça, né? Livremente, para tocar muitas vidas, para curar, e tocar eles no jeito que ele vai fazer, desses 12 homens indo fora, vai fazer tanto, quase uma bagunça em Israel, todo mundo vai prestar atenção. Olha, o que está acontecendo aqui? É grande, né? E esse aqui, dando livremente, eles vão ver. Essa coisa é muito especial, né? Essa coisa está mostrando que Cristo é Messias. E sabe quem vai notar isso? É João. Lembra ele no preso, né? E no próximo capítulo, capítulo 11, ele vai fazer a pergunta para os discípulos dele. Em versículo 2, João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, esses milagres, ensinamentos e tudo, enviou seus discípulos para lhe perguntar, tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Ele está perguntando. E que Jesus vai responder, né, em versículo 4. Voltam e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. E agora, todos os milagres que ele falou, e até ele vai adicionar um pouco coisa no final. Ele diz, e as boas novas são pregados aos pobres. Né? Isso tudo que João vai dizer. Isso aqui é Messias mesmo, que ele está fazendo. E para eles receberam, os discípulos receberam um pouco do povo. Ele não está recebendo o dinheiro, não pode. Ele disse não receber dessas coisas, só a comida que você vai comer e também a hospedagem que está cuidando para eles. Né? Isso aqui era a coisa que os judeus conhecem. Eles ensinaram que um homem trabalhando deve receber o pão diário, né? Não é para resistir, não para ajudar eles, né? Paulo falou sobre isso com os coríntios, em 1 Coríntios 9. E quando ele estava falando com eles, ele explicou para eles, né, sobre a autoridade que ele tem para ser um apóstolo. Né? E ele estava pedindo para uma ajuda. E Paulo estava falando sobre financeiras, para eles dar ofertas para eles, para viver, para andar, para servir. E ele explicou sobre até a lei de Moisés. Em versículo 8 de 1 Coríntios 9, ele disse aqui, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrita na lei de Moisés. Não amoldasse o boi enquanto ele está desbolhando o cereal. Por causa é com os bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por causa que ele diz,
É por nossa causa, que ele diz. Esse que está ensinando que ele deve receber alguma coisa, né? Pessoas que estão trabalhando, é lógico, um pastor vai receber o salário do pastor. E não tem que ser mais. Não tem que ser mais do que uma coisa normal. Mas tem que viver igual com outra pessoa? Sim. E os discípulos, vivendo, devem receber alguma coisa para viver. E continuando trabalhando. Ou ele não vai continuar assim. Ele está dando livremente, vai receber o mesmo jeito. E como ele está tocando as vidas de outras pessoas, nós vamos ver também. As outras pessoas devem responder igualmente com graça e com misericórdia, recebendo bem. Mas nós vamos ver também que outras pessoas não vai receber os discípulos muito bem. E agora, em versículo 17, ele vai começar para avisar, dar uns avisos sobre dos problemas que eles vai ter. Porque todo mundo não vai aceitar o testemunho deles, não vai gostar. A maioridade dos professores, os fariseus, né, os saduceus, né, todos os líderes dos judeus, não todos, vai ter alguns que vai ser os discípulos de Jesus, mas tem muito pouco. Ele não vai aceitar. Até ele começou para avisar em versículo 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão os tribunais e os açoitarão os sinagogas deles. Ele está levando eles para julgar eles. E também eles vai ser os testemunhos de Jesus, mas o parte do testemunho é para sofrer. Esse sofrimento que eles vão entrar vai ser pesado, né? Ele disse até vai ter um tempo que os irmãos vão entregar à morte o seu irmão, né? Em versículo 21. Tá dizendo na família, até o filho, nas pais e tudo isso aqui. É um tempo bem duro para eles, né? E nós chegamos no versículo 23, que algumas pessoas acham diferentes coisas. E eu vou olhar especificamente para esse versículo aqui, porque é difícil mesmo. Né? Pessoas estão maltratando uma ou outra, os discípulos vão ser maltratados, e depois Jesus vai falar dessas palavras, 23. Quando foram perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E agora, algumas pessoas dizem aqui, isso aqui é futuro. Porque tem algumas palavras que pode dizer futuro para a segunda vinda, né? Tudo pode ser futuro, né? Vai ser futuro, né? Pode dizer logo futuro, na distância, bem longe, no futuro mesmo. Mas quando ele está falando sobre essa ideia, sobre futuro, segunda vinda de Cristo, eles pegam isso aqui porque versículo 18, falar que eles vão levar você na presença de governadores, os reis, como testemunhos, e eles aos gentios, né? Durante este tempo, ele está saindo, não tem nada escrito que eles falam com os reis. Eles não falaram durante este tempo que eles falam com qualquer pessoas políticos, né? E no final também, ele lembra que ele falou com eles vai para os judeus, não vai para os gentios. E esse aqui, versículo está dizendo, eles no futuro vão para os gentios. Esse aqui era parte do plano, né? E do tempo Jesus estava na terra, ele falou mais com os judeus, trazendo a luz para eles, né? Porque era escrito assim, parte da promessa, e a parte dos planos, as profecias do Antigo Testamento, mas ele sempre disse, nós achamos, pelos muitos lugares no Antigo Testamento, eles vão abençoar as nações. E esse aqui é o propósito. Provavelmente nesse aqui, porque ele disse, ele está falando, parece em desse 23, que vocês não terão percorrido
todas as cidades de Israel. Isso está falando sobre agora, né? E nós temos uma mistura de coisas no futuro e a coisa da agora mesmo. E talvez não está falando sobre a segunda vinda de Cristo, né? No futuro longe, né? Porque vai falar isso aqui. Outras dizem, e talvez ele está falando sobre o julgamento dele para Israel em 70, o ano 70. E isso aqui também pode ser, né? Mas ainda essa aqui há 40 anos depois vai acontecer. Né? Lembra que aconteceu com os judeus? Eles passaram para um país, fez escravos neles, e passou para outro, né? Para os gregos, para os romanos. Agora os romanos estão em cima e com o tempo, finalmente os romanos atacou Jerusalém e acabou com o templo lá. E ele está dizendo, esse pode ser falando sobre o julgamento deles, né? Mas ainda é 40 anos. Você acha que eles não podem alcançar todo de Israel ou Jerusalém neste tempo, né? Toda a cidade de Israel? Pode ser, né? É um lugar bem grande, possibilidade. Outras dizem também pode ser o venho do Filho do Homem é mais falando sobre o conselheiro que ele está prometendo, né? Esse aqui está falando sobre o Espírito Santo, né? Do dia de Pentecostes, né? Talvez uma possibilidade também. Mas tem mais outro entendimento desse versículo que é sobre, só ele está falando literalmente quando porque Jesus é o Filho do Homem, ele vai reunir com eles mesmos, né? Essa é a grande possibilidade também, que ele está dizendo, eles vão fazer muito desse trabalho, eles vão reunir antes desse tempo e com ele, e não está falando sobre nada específico grande, ou talvez é um momento que ele está dizendo, voltando para explicar para ele tudo que foi feito pelos milagres e tudo, né? Qualquer jeito, eles têm a tarefa. E a tarefa é neste momento agora e vai ser para o futuro. E era um trabalho deles para fazer exatamente o que Jesus disse. E para eles, para servir, eles vão sofrer muito. Mas Jesus vai dar um encorajamento para eles. Este encorajamento que ele vai dar, nós achamos nos últimos versículos de capítulo 10. Né? Ele falou sobre este tempo, ele vai continuar falando sobre a dificuldade, acontece, né? Mas ele está dizendo, você é igual comigo, desse jeito. Eu sou o mestre. Ele disse, o mestre, tem pessoas que estão com raiva com ele, né? Em versículo 24, disse assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebub, quanto mais os membros da sua família, né? Isso aqui, de verdade, em parte, é uma benção. Está falando todas as coisas duras, ele está dizendo, nós estamos parte da mesma família. Ele está dizendo, eu estou aqui para sofrer com vocês. Eu não vou sair. Eu estou no lado de vocês. E continuando falando, né? Em versículo 26 e 28 e 31, ele está dizendo, não tem medo. Não tenham medo, não tenham medo. Está dizendo, você tem valor. Para eles, não para ter medo do homem. Por quê? Porque Deus tem um amor para vocês. Isso aqui é um conforto grande. É um paz no coração até entre dificuldade. Olha versículo 31. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Olha, ele está dizendo, você tem muito valor para Deus. Lembra? Os homens estão criados na imagem de Deus para uma coisa. E segunda, eles foram escolhidos pela Cristo.
Aí imagina todas as pessoas durante este tempo, 1000 pessoas aqui e lá, e ele vai escolher desse grupo de homens. E ele está fazendo para glorificar Deus, para ele está mostrando que ele vai ficar perto deles. E também, nesse outro versículo aqui, 37, nós vemos que nós devemos ter esse tipo de amor também para ele. O amor que ele tem para nós, em proteção que ele está dando para nós devemos voltar com esse tipo de amor. Se você tem confusão com essas ideias sobre ele disse que vai ser problemas dentro da casa, uns vai aceitar Cristo, outros não vai tornar eles para os judeus, para ser julgado, e vai ter muito julgamento durante esse tempo. Mas ele disse em versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que isso está dizendo? Não para ter amor para seus pais? Não. Tem uma palavra bem grande aqui. Se você ama eles mais do que ele. Tem ponto em nossa vida que cada pessoa, cada criança crescendo, normalmente adulto, para dizer, Deus tem mais amor para mim do que meus pais. E eu vou ter mais amor para meu Criador do que meus próprios pais. Não está dizendo não para ter amor para seus pais. Está dizendo, mas quem é maior? Seus pais que estão fisicamente, criou vocês pelo corpo, cuidou para vocês, ou seu Deus que está criando até para seus pais, seus antepassados, que tem seu presente, seu passado, presente e futuro nas mãos deles. Ele está cuidando para você. Isso está dizendo, não para tomar ninguém, botar ninguém em cima de Deus. E esse aqui sempre foi o ensinamento dos judeus. Ninguém tem mais importante em nossa vida do que o Deus que criou tudo. Faz sentido. Faz muito sentido. É fácil para entender. Nós devemos amar Ele mais. E no final de tudo isso, nesses últimos versículos, Ele explica para nós que nós podemos, que recebemos por todos esses problemas, dificuldades e tudo. Em versículo 40, ele diz, quem recebe vocês, recebe mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Né? Ele está falando sobre os tesouros nos céus e os bênçãos de Deus. Porque quando sofremos, tem que saber, não é sem valor, sem propósito. Com tudo isso, ele está falando com os discípulos, dando esse encorajamento que vocês são abençoados. Deus está cuidando para vocês, tem amor para vocês e até vai abençoar o Senhor, vocês para seu trabalho no futuro, no céu. Não é coisa de dinheiro, não é coisa de carro, não é coisa de eletrônicos, nada. Mas é coisa que só Deus vai fazer. Os bênçãos que vai durar para a eternidade. Essa aqui, capítulo 10, é bonito porque está mostrando como começando para trazer o Evangelho, o Boas Notícias de Jesus Cristo para os judeus primeiro e depois para os gentios. Isso vai seguir nos próximos livros da Bíblia. Mas para nós podemos entender que também nós temos responsabilidade hoje. É igualmente a mesma coisa, né? Que para proclamar o Evangelho para o nosso redor aqui, talvez indo até para, como em Atos 1:8, está dizendo aqui em seu redor, em seu Jerusalém, né? Seu Judeia, né? Seu município, seu estado,
e samaritanos, né, para mais longe, para outros grupos, ou talvez para outro lado do mundo, para servir Deus, para proclamar e talvez para sofrer também, mas sempre levando conosco o amor de Deus e o entendimento que nós temos esperança para ir com Ele nos céus um dia. É uma benção deste capítulo. Eu espero que, se você tem mais perguntas, pode falar comigo, mas se Ele está tocando o seu coração, fica seguro em Deus, para saber, nós temos esperança em Cristo. Obrigado.